boa noite. Bem-vindos todos ao Papo Azul. Papo Azul é o nosso quadro semanal, onde toda quarta e todo sábado eu converso com uma mãe ou com um pai para que eles possam dividir a experiência da descoberta do autismo em seu filho. A gente sair um pouco das teorias, dos livros, do que falam os artigos e poder ouvir diretamente de pais, de mães, na sua prática real, como foi esse processo de descoberta, certo? Hoje a gente tem uma mamãe bem especial, que ela tem uma história que vai surpreender aí a todo mundo, um verdadeiro relato de superação. Deixa eu chamar ela aqui para a gente poder começar o nosso Papo Azul. Olá, boa noite. Oi, Tudo Fernanda. Boa bom? noite, tudo bem? Tudo bem, Tudo ótimo. graças a Deus. Vamos começar esse Uhum. bate-papo que vai ser muito legal. Vamos lá, para quem está aí nos assistindo, vamos nos situar. Primeiro, como é seu nome? De que cidade e que estado você fala? Meu nome é Vanessa Benck. Eu falo de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Nossa, que legal a internet, né? Estou aqui em João Pessoa, na Paraíba, e a gente podendo ter esse bate-papo tão legal. É, Me diz, verdade. pois é. Me diz uma coisa, Vanessa. Você só tem um filho? Não, eu tenho um rapaz já que vai completar 18 anos agora em maio, o Nossa, Kevin, que legal. que é típico. Hum. E fora ele? Ele e a E a Sofia, Sofia? né? Isso, e a Sofia, que tem 2 anos e 10 meses. Nossa, novinha, né? Então ela já faz intervenção há quanto tempo? Fernanda, nós iniciamos por volta de julho, final de julho, início de agosto do ano passado, por conta da pandemia, né? Eu Nós sei. acabamos tendo que esperar um pouco. Então eu já vejo que ela é novinha e que a intervenção já tem um certo tempo. Então ela começou essa intervenção nova, né? E assim, para ela ter começado tão Sim, nova, então eu imagino que você percebeu esses sinais bem antes disso. muito, Muito antes. Então, muito antes. então agora, Vanessa, eu quero ser só ouvidos e eu quero ouvir de você. Como é Uhum. que foi isso? Com que idade? Como é que foi esse processo? Bom, Fernanda, como a gente se falou um pouquinho, né, por telefone, a nossa história é bem, assim, diferente, pelo menos de tudo que eu já ouvi até hoje. A Sofia, ela começou a apresentar sintomas do autismo com apenas um mês de vida. Nossa. Sofia nasceu de uma gestação normal, mas ela tinha já no útero ela tinha uma dificuldade de ganhar o peso, e então o médico decidiu fazer o parto antes de 2 semanas antes do ideal, para que Uhum. ela ganhasse peso fora, porque ela estava um pouquinho abaixo do ideal. Mas nasceu super bem, nós viemos embora. E aí, com um mês de vida, tudo estava correndo bem. Apesar de eu não ter muito leite, eu não tinha muito leite materno, a gente tinha que estar complementando com fórmulas, tudo estava correndo bem. Só que com um mês de vida, Fernanda, a Sofia começou a recusar o leite materno e as fórmulas. O normal de um bebê recém-nascido é ele evoluir no volume de leite, né? Uhum. Conforme os meses vão se passando, esse volume de leite ele aumenta. E a Sim. Sofia foi o contrário. Ela começou a chorar no meio da mamada. Eu nunca vou me esquecer. Teve uma mamada específica que ela chorou e ela não tomou todo aquele leitinho que ela tomava. E a partir dali, a Sofia parou completamente de chorar pedindo mamar. Hum. Ela simplesmente não chorava mais, né? Antes, o que ela antes chorava de 3 em 3 horas solicitando mamar, ela parou de chorar. E aí, a partir disso, toda todo o horário de mamada começou a ser muito difícil, porque ela não queria mamar, ela chorava, e aquilo começou a causar um desconforto, porque eu já tinha um filho, eu sabia que não era normal. Nós levamos isso para o pediatra dela na época. O pediatra desconfiou de infecção urinária, nos solicitou alguns exames de urina, de sangue, que deram todos normais. E o que acontece foi que a Sofia, ela, apesar dela ganhar pouco peso, ela nunca nem perdeu peso e nem estacionou. Hum. Então, qual foi a primeira conduta do pediatra? Ele disse assim: bom, vamos acompanhar, porque pode ser dela mamar pouco.
né? Então vamos acompanhar, porque ela tá ganhando pouco peso, mas tá ganhando. Uhum. E ela era muito novinha, né? Enfim. Só que aquilo foi passando, Fernanda, e não mudava o quadro. E nós começamos a trocar de pediatras. Nós trocamos, e aí eu me recordo que o último pediatra que nós chegamos, ela já estava com 5 meses de vida, e eu já tinha passado por situações de tentar alimentar ela com seringa, com conta-gota, com colherinha, com copinho, de tudo que é jeito que tu pode imaginar, eu tentava alimentar ela, E, desesperadamente. e você alimentava Porque pelo tato ela de não mãe, que ela não mamava. chorava também. Ela não chorava, ela não manifestava sentir fome, sabe? E isso começou a me causar um desespero muito grande, porque imagina, ela não ganhava o peso ideal, né? E ao mesmo tempo de tudo isso, dessa recusa tão forte e de ganhar pouco peso, eu percebia que a Sofia, ela tinha um atraso. Ela não estava se desenvolvendo da maneira ideal, né? Com 5 meses, por exemplo, meu primeiro filho já sentava, Uhum. com apoio, mas já sentava. A Sofia não. Ela era um bebê muito molinho, que com 5 meses, recém estava começando a sustentar mais a cabecinha. E aí, nós chegamos nesse pediatra quando ela tinha 5 meses, depois de passar por toda essa angústia, né? E esse pediatra pediu uns 15 dias para avaliar ela, né? E dentro daquela semana que nós havíamos procurado esse pediatra, aconteceu o que foi assim o ápice do meu desespero, que foi quando a Sofia mamou 70 ml de leite em 24 horas. Nossa. E aí eu me desesperei, porque um bebê nessa idade, ele tem que mamar em média 1 litro de leite. Ela mamou 70 ml de leite. E aí, desesperada, eu peguei a Sofia e fui para o Hospital da Criança, o Hospital Santo Antônio de Porto Alegre, que é referência aqui no Sul, né? E aí fui para lá desesperada, passei pela triagem com uma médica. Essa médica viu meu desespero, entrou em contato com a chefe da gastropediatria e elas decidiram por bem internar a Sofia para investigar o que estava acontecendo. Uhum. Ficamos internadas. Foi um momento que eu chorei muito, porque eu pensei, agora vão descobrir o que a minha filha tem, né? E aí, a primeira suspeita foi de APVL, alergia à proteína do leite. Uhum. E aí os médicos me disseram, mãe, não existe um exame que vá identificar a PVL. Nós vamos entrar com o leite especial, o leite para criança alérgica, 100 ml de 3 em 3 horas. E quando os médicos falaram isso, óbvio, eu não vou contrariar os médicos, mas na minha cabeça, depois de ter passado 4 meses e pouco com a minha filha não mamando, recusando de uma maneira muito veemente o leite, eu pensei na mesma hora, eu pensei assim, não, ela não vai mamar. Ela mamava em torno de 30 ml, 40. Era isso que ela mamava. E olhe lá, né? Então eu não acreditei que ela fosse mamar. Aí na primeira mamadeira que eles trouxeram, ela já mamou 70 ml. E nas próximas ela foi mamando, até que ela mamou normal, 100 ml de 3 em 3 horas. E nós ficamos muito felizes, nós acreditamos que estava resolvido, que era a PVL. Com 3 dias de internação, nós recebemos alta com toda a orientação para seguir com o leite, né? Enfim, a gente ia ganhar um leite do governo, enfim. E fomos para casa, bem felizes. Chegamos em casa, a primeira mamadeira da Sofia, ela já recusou. Desculpa, a primeira ela mamou e a segunda ela já recusou. E aí eu me desesperei novamente, Fernanda. Retornamos para o hospital, mais uma internação. Já nessa segunda internação, os médicos já começaram a desconfiar de doenças metabólicas, que são gravíssimas. São doenças que oferecem risco de morte, né? São doenças onde a criança não tem alguma molécula para quebrar, não tem alguma enzima, tem a deficiência de alguma enzima para quebrar alguma molécula, ou do açúcar, ou do leite mesmo, enfim. E aí, como nós já não podíamos mais esperar, a gente precisava garantir o aporte nutricional da Sofia, porque ela já estava apresentando um quadro de desidratação de moderada a grave, os médicos decidiram introduzir uma sonda nasogástrica. Nossa, com que idade? E ela com 5 meses e pouquinho. Nossa. Menos de 6 meses. Foi bem, E por pior que fosse a ideia de colocar uma sonda, eu fiquei feliz no momento, porque eu imaginei assim, minha filha vai ganhar peso, porque eu tinha uma angústia muito grande por ela não ganhar peso. Eu sofria muito, porque ela tinha 5 quilos e pouquinho, com 5 meses. Ela nasceu com 2,220
E com 5 meses e pouco, ela tinha 5 quilos e pouquinho. Então, o ganho de peso dela era muito deficiente. Né? Era muito, e era preocupante, porque o leite nessa fase é o que garante o desenvolvimento da criança, né? E aí ficamos internados por mais 13 dias. Nesses 13 dias, os médicos já começaram a fazer outros exames. Já orientaram que nós teríamos que passar com um neurologista. Ela teve um episódio no hospital, onde ela acordou e ela ficou assim, com o pescoço tortinho, assim, e ela não conseguiu sustentar o pescoço. E aí até foi um momento que eu tomei um grande susto, porque veio toda a equipe da neurologia, e eles olharam, avaliaram ela. Ela também tinha uns comportamentos que eu achava muito estranho, que eu falei para os médicos, porque ela se esticava e virava os olhinhos para trás. E eu achava aquilo muito estranho. E eu relatei para eles, eu cheguei a fazer vídeo para eles verem. E aí, quando aconteceu esse caso, essa situação da cabecinha, eles suspeitaram que ela pudesse ter um problema neurológico. Então, tu imagina a quantidade de coisas que foram chegando, muito, muito angustiante. Uhum. E aí a gente começou, fizemos alguns exames, fizemos ecografia do pescoço, deu para descartar a possibilidade de um torcicolo congênito, foi descartado. E aí ficamos esse período, recebemos a orientação de fazer acompanhamento com o neurologista, fonoaudiólogo, porque daí eles já acreditavam que a Sofia tinha desenvolvido uma aversão alimentar. Eles já estavam suspeitando que ela tivesse um refluxo oculto, que é quando a criança não chega a regurgitar, o refluxo sobe, queima, dói, mas não sai para fora, né? Então é mais difícil de identificar. E eles acreditavam isso, que a Sofia tinha desenvolvido uma aversão alimentar por conta desse sofrimento que ela sentia. Então era acompanhamento com o neurologista, fonoaudiólogo, e também por conta dela ter esse atraso todo, eles acharam melhor ela fazer um acompanhamento com TO, mas pediram para aguardar um pouco, que poderia aguardar um pouco. Fomos para casa, eu entrei em contato com a neurologista do hospital, marquei uma consulta, levou uns 2 meses e pouco para mim conseguir a agenda dela. E ela tinha uns 7 meses e pouco quando nós retornamos na neurologista. Nós voltamos lá. Porque ela já tinha sido avaliada por ela no hospital, mas nada mais a fundo. E aí, na nossa primeira consulta, Fernanda, com a neurologista, nesse momento eu já estava começando a reparar outras coisas, outros sintomas, que até então eu não associava ao autismo. Né? Eu já tinha conhecimento do autismo, era um transtorno que eu já tinha um conhecimento, nós temos um casal de amigos muito próximos que tem um filho autista, então eu já tinha uma ideia. Mas até então, embora eu tivesse muito medo do autismo, eu não associava até então. E aí eu já tinha começado a reparar, a Sofia já tinha uns 7 meses e pouco. A Sofia tinha uma imitação muito pobre, ela não imitava a gente, era muito pobre. A Sofia, ela não atendia o chamado do nome, sabe? Ela era uma criança que a gente chamava, ela não atendia, não respondia. Uhum. Ela era uma criança calma demais, demais. Era uma criança que, você imagina um bebê calmo e que não chora nem para comer, nem para manifestar fome. Então ela era calma demais, era fora do normal. Ela ainda não sentava, né? Ela já apresentava o flapping, ela já fazia assim, muito frequente. Ela tinha ela se sentia muito atraída por qualquer objeto que tivesse movimento pendular. Qualquer objeto que balançasse, ela ficava encantada, fascinada. E eram todos sinais muito pequenos, assim, sabe? Mas já tinham esses sinais presentes. Quando nós chegamos na neurologista, eu levei tudo isso para ela. Contei tudo, falei tudo que eu notava, tudo que eu percebia. E tem uma coisa que eu não cheguei a comentar. Nessa época, logo após esse episódio do pescocinho, ela começou a ter isso com frequência, de ficar com o pescocinho torto. Então, ela também precisou de fisioterapia. E aí foi detectado que ela tinha uma escoliose destroconvexa. A coluninha dela ficou como um S por conta da hipotonia, porque ela era muito molinha. Então, eu passei tudo isso para a doutora. E a doutora Fernanda, que atende ela até hoje, ela é muito experiente, ela tem muitos casos de autismo. E ela observou bastante a Sofia, examinou. Claro, ela era muito nova, Fernanda. Ela estava com quanto Mas tempo? ela observou 7 meses e pouco, quase 8. E aí ela era muito novinha, mas ela observou bastante. Ela nos escutou com muita atenção. E eu nunca vou me esquecer que ela olhou para mim e falou assim: olha, guria, é muito cedo para falar isso.
mas de tudo que tu tá me falando, me parece muito com autismo. Aí ela disse assim, porque, Vanessa, eu tenho muitos casos de pacientes que tiveram que usar sonda, porque eles têm questões alimentares muito graves. E aí, quando ela falou isso, Fernanda, nossa, eu senti assim um soco no meu estômago, sabe? Porque eu já tinha medo do autismo. E foi assim, nossa, foi horrível ouvir aquilo. Mas eu tinha um fiozinho de esperança para me agarrar, porque ela não tinha me dado certeza. Então a gente saiu de lá com essa suspeita, mas nada certo. E o meu esposo, né, na ocasião, conhecendo já o filho do nosso amigo, que a gente sabe que o autista eles são todos únicos, É como verdade. nós. São todos eles apresentam características singulares, totalmente diferentes uns dos outros, né? E o meu marido conhecendo o filho desse casal de amigo nosso, ele disse, não, essa médica é louca. A Sofia não tem autismo. Porque a Sofia tinha um contato visual bom. Nós acreditávamos que ela tinha um contato visual bom, né? Mas aí a gente continuou os tratamentos de fisioterapia, fonoaudióloga, né? A gente tratou a Sofia um bom tempo com uma fonoaudióloga que é desse hospital, ela é muito boa, essa fonoaudióloga. Iniciamos o tratamento. A Sofia chegou a ter uma melhora, apresentou uma melhora, assim, começou a comer papinha, começou a aceitar algumas comidinhas, mas aí eu, como mãe, na ânsia de aumentar o volume da comida, porque eu queria ver ela comer bem, acabei dando uma forçadinha na barra por conta da ansiedade. E aí ela retrocedeu. E também tem uma coisa que é muito importante de colocar, Fernanda, aqui, que as crianças que elas usam outras vias de alimentação, como sonda nasogástrica, por exemplo, isso se torna mais um complicador nessa questão alimentar. Porque a sonda, ela é muito desagradável. O uso da sonda é muito desconfortável. É um cano que passa pelo nariz e vai pela garganta até o estômago. Então, além de ser desconfortável por cutucar, por mexer na garganta, coçar o nariz, também causam sintomas gástricos desconfortáveis, né? Porque a gente tem uma válvula na garganta que quando a gente vai comendo essa válvula fecha, né? E com a sonda ela não fecha. Então a Sofia, que tinha já um refluxo oculto, começou a ter um refluxo muito mais forte. Muitas vezes a gente passava a sonda e demorava em média 2 horas para passar essa sonda, porque é diferente de uma alimentação normal. Quando a gente está se alimentando normal, a gente vai. Essa parte da garganta ela vai fazendo os movimentos, né? Tu vai tendo os movimentos peristálticos e o teu cérebro recebe a informação que tu tá te alimentando. Então aquilo ocorre de uma forma natural. Com a sonda, não. É uma via de alimentação que não é o natural. Então o leite simplesmente é despejado dentro do estômago da criança, o cérebro não passa essa informação e o que acontece? Volta. Então a Sofia passou a ter um refluxo muito mais importante, muitas vezes ela se engasgava e botava tudo para fora. E era bem complicada essa questão da sonda nasogástrica. E aí, ela chegou a se alimentar um pouco e retrocedeu, como eu falei, por conta dessa minha ansiedade. Eu acredito que tenha contribuído de forma significativa. Nós continuamos os tratamentos e começamos a fazer tratamento com um terapeuta ocupacional. A gente sempre teve a sorte de pegar excelentes profissionais, assim, ela fez o acompanhamento com ótimos profissionais. E a gente continuou fazendo os tratamentos, só que a Sofia, ela tem uma dificuldade, uma dificuldade de aprendizado bem grande. A gente ainda não tem, Fernanda, embora nós já tenhamos o diagnóstico dela, a gente ainda não tem, assim, um veredito de qual é o grau do autismo dela. Os médicos, eles acreditam que a partir dos 4 anos seja mais fácil, pelo menos os médicos aqui do Sul que nos atendem, né? Acreditam que seja mais fácil de definir esse grau do autismo dela a partir dos 4 anos de idade. Embora nós, enquanto pais, de tudo que a gente sabe, a gente acredite que ela esteja no mínimo no quadro do moderado. O leve a gente sabe que não é, porque ela ainda hoje, mesmo com quase 3 anos de idade, ela ainda é não verbal, né? Ela ainda tem uma dificuldade muito grande no aprendizado. A gente sabe que o autismo a criança aprende mais pela repetição, né? Não é do olhar, do ver, mas a Sofia tem bastante dificuldade. Ela também tem uma rigidez comportamental muito grande. Ela tem muita dificuldade, assim, de aceitar as coisas. E nós seguimos, enfim. E aí, por incrível que pareça, os próprios profissionais que atendiam a Sofia não acreditavam que ela tinha autismo. Ela tinha uma deficiência motora também, muito importante. A Sofia foi caminhar 1 ano e 7 meses. Ela era uma criança que, e mesmo depois de caminhando, Fernanda, eu posso te dizer que foi
acho que mais pro final do ano passado, que ela, pouco antes do final do ano passado, que ela começou a ter um equilíbrio melhor. Ela sempre foi uma criança que caía muito, ela não tinha equilíbrio nenhum. Então a questão sensorial dela é muito afetada. E também, além disso, ela tinha uma versão assim nas mãos, sabe, muito sensível. Ela não, para te ter noção, a comida, hoje isso melhorou muito, melhorou bastante, de forma considerável. Mas até um tempo atrás, a Sofia, de olhar algumas texturas, ela nauseava. Só de olhar. Teve uma ocasião que nós fomos na nossa consulta com a terapeuta ocupacional, que ela tentou trabalhar de 3 formas: com bolha de sabão, com aquelas bolinhas que incham, sabe? Sim. E com massinha, e as 3 formas que ela queria trabalhar com a Sofia, ela apresentou, a Sofia nauseou só de olhar. Bolha de sabão, imagina. Então a sensibilidade dela é bem grande, assim, embora hoje já esteja melhor. E aí nós continuamos fazendo os tratamentos, sempre andando na ponta do pé, muito, muito flapping, ela balança muito a cabeça, né? Balança demais a cabeça. E aí as profissionais não acreditavam porque ela tinha um contato visual. Ela tinha um contato visual e ela era uma criança muito alegre, que olhava pra gente e ria. Então, a fonoaudióloga e a terapeuta ocupacional acreditavam que a Sofia tinha um atraso por conta da deficiência da alimentação dela, o que é uma coisa que é possível também, né? E aí nós seguimos fazendo os tratamentos, só que chegou um ponto, Fernanda, só que nesse meio do caminho aí, a neurologista já acreditava que ela tinha, era o autismo, e já tinha me encaminhado para um especialista em desenvolvimento infantil, um pediatra especialista. Mas como essas profissionais acreditavam que era um atraso, que valia a pena a gente investir no tratamento mesmo, nas intervenções, em comum acordo, elas concordaram, inclusive a neurologista, em dar mais um tempo e a gente continuar com as intervenções antes de procurar esse diagnóstico. Só que chegou um ponto, Fernanda, que eu, enquanto mãe, eu acompanhando a Sofia em casa, eu já tinha certeza. Eu e o pai dela, nós já tínhamos certeza. Porque era muito claro os comportamentos, os sintomas dela. Ela tinha muito comportamento repetitivo, abrir e fechar a porta, desde muito pequenininha. Abria e fechava a porta toda hora, sabe? Ela não tinha facilidade de aprender como outras crianças, sabe? Não apontava, não dava tchau, sabe? Essas coisas que é tão normal da criança bem novinha já fazer. Pra te ter noção, Fernanda, ela foi aprender a pegar o bico com a mão quando ela tinha 1 aninho e pouco já. O Porque eu me bico, revoltei com a o situação. bico você fala é O a biquinho, mamadeira? A chupeta. a chupeta, Certo, a chupeta. chupeta, chupeta. E a mamadeira também ela não pegava. A mamadeira, que a única coisa que ela sempre bebeu na mamadeira foi água. E ela não pegava. E eu me recordo que chegou um ponto, assim, Fernanda, que eu disse, meu Deus, não é possível. Porque ela, pra pegar o bico, quando ela tava no carrinho, a chupeta, ela tava sentada no carrinho, se o bico caísse, assim, ela ia com a boquinha que nem um cachorrinho pra pegar o bico. E eu olhava aquilo e eu dizia, não é possível. Como que uma criança de 1 ano não sabe pegar o bico e colocar na boca? Não é possível. E aí um dia eu me revoltei com aquilo e comecei a pegar o bico e botar na mão dela e levava a mão dela na boca. E aí, de tanto eu fazer aquilo, ela aprendeu. Que é uma característica do autismo, a repetição, Repetição. né? Exatamente. E aí, chegou um momento que eu e meu marido, nós já tínhamos certeza. E aí eu disse pro meu esposo, que ele se chama Maurício, eu disse, Maurício, chega, eu não aguento mais esperar. Eu vou procurar o especialista que a doutora Fernanda falou, porque eu não aguento mais essa angústia de não saber o que é. E também assim, ó, Fernanda, nesse meio tempo todo, além do acompanhamento com a fono e com a terapeuta ocupacional, me avisa se eu estiver falando rápido demais, eu Não, sou meio acelerada. E aí, durante todo esse período, Fernanda, a Sofia também fez acompanhamento com geneticista. Porque, como eu falei lá no início, existia essa suspeita de doenças metabólicas, por conta dessa recusa tão forte e tão precoce. Então, a Sofia ficou mais de 1 ano, Fernanda, em investigação genética. Ela foi virada do avesso. Fizeram um exame de tudo que é tipo de DNA, fizeram o cariótipo para ver se não tinha alguma síndrome, fizeram. A gente só não fez o exame de genoma porque chegou num ponto que a gente já sabia o que era. Então a gente decidiu não fazer, porque era um exame caríssimo, o convênio não cobria, e a gente disse, não, a gente já sabe o que é, não vamos fazer. Porque vai ser mais um que vai vir como negativo e a gente já sabia, né? Ela foi virada do avesso. E durante esse período de investigação genética, foi um tempo de muito sofrimento para nós,
Porque os exames genéticos, eles não são exames que a gente, como os exames comuns de sangue, que você vai lá e faz e em 2, 3 dias está pronto. Não. Eles demoram 3 meses para ficar pronto. Então era assim, era um exame que era feito por suspeita de uma doença super grave e a gente tinha que esperar 3 meses a resposta. Então foi horrível, foi um período muito difícil, foi bem complicado. E outro momento que foi muito difícil pra gente foi a nossa primeira consulta com a geneticista, porque nós entramos na sala, Fernanda, e nós ouvimos o seguinte da geneticista. Também contei toda a história para ela, falei sobre todos os sintomas. Eu sempre fui, Fernanda, uma mãe muito atenta, muito atenta a qualquer detalhe. Tanto é que meu marido me chamava de louca, às vezes. Ele dizia, tu é louca, tu fica vendo coisa onde não tem. Mas eu era muito atenta. E eu cheguei pra doutora e eu disse pra ele assim, eu vou levar uma lista de todos os sintomas que ela tem pra falar, pra não esquecer de nada. E aí ele disse assim, tá, mas então tu anota também o que ela tem de bom, porque senão é óbvio que ela vai dizer que a menina tem um problema, né? E aí eu fiz uma lista e levei. E ela nos escutou atentamente, avaliou a Sofia e ela nos falou o seguinte. Ela disse assim, Vanessa, a Sofia, aparentemente, não tem nem uma característica de criança com síndrome, com uma síndrome metabólica ou uma doença genética. Entretanto, existem pacientes que não manifestam sintomas e de uma hora para outra o metabolismo colapsa e entram em coma. Então, Fernanda, a gente saiu de lá muito mais desesperados do que quando a gente passou pela neurologista. Porque ali existia um risco de morte. Doenças que ofereciam risco de morte. Foi um momento bem difícil para nós. Esse 1 ano que a gente fez todos esses acompanhamentos, todos esses tratamentos, o mais difícil era a possibilidade da Sofia ter uma doença metabólica. Porque era um risco que existia e era muito grave. E aí nós chegamos nessa fase, passamos por tudo isso e decidimos ir ao especialista. Marcamos o especialista e fomos. E da mesma forma foi com ele. Eu levei a minha lista com todos os sintomas, relatei tudo com muitos detalhes. E desde o momento que nós entramos na sala, ele sempre nos escutando, mas sempre olhando a Sofia. A Sofia já estava com 1 ano e 10 meses. Faz exatamente 1 ano. Foi dia 15 de março que fez 1 ano que nós recebemos o diagnóstico. E ele ficou avaliando ela, observando. E aí, no final, eu disse assim pra ele, eu disse assim, ai, doutor, eu sei que ela tem um bom contato visual, mas a gente acha que pode ser o autismo, falei assim pra ele. E aí ele olhou pra nós e disse assim, Vanessa, ela não tem um bom contato visual. O contato visual dela é muito fugaz. Ela olha assim e já tira o olhar. Então ela não tem um bom contato visual. E aí ele nos disse, tu tá vendo a maneira que ela reagiu comigo? Uma criança da idade dela, quando ela entra numa sala ou se vê em um ambiente com uma pessoa estranha, a reação dela vai ser fazer assim, ficar analisando a pessoa. E ela não fez isso. E realmente, eu observava isso na Sofia. A Sofia não tinha esse comportamento. Eu me recordo de uma vez que nós estávamos indo para Porto Alegre, eu estava indo de trem com ela, e do nosso lado sentou uma mãe com uma bebezinha que eu acho que era mais nova que ela. E Fernanda, a bebezinha, ficava assim para ela, olhando, e a Sofia olhando para a luz do sol no chão, dentro do trem. Então a Sofia nem estava vendo a criança. E aí o médico, com todo cuidado, falou o seguinte para nós, porque ele não sabia qual era, se a gente já estava preparado para ouvir, enfim, né? E aí ele falou assim, olha, eu vou dizer o seguinte para vocês. A Sofia, a gente vai ter que fazer uns testes, realizar uns testes com ela, com vocês, a gente vai coletar umas informações, mas ela tem muitos sintomas do autismo, muitos. Então é bem provável que ela esteja dentro do espectro. E aí a gente estava muito calmo, porque a gente já sabia. Nós já sabíamos, a gente só precisava do laudo para direcionar as terapias da melhor forma possível, para iniciar as intervenções da forma correta, né? E aí a gente fez os testes e recebemos o laudo. A Sofia está dentro do espectro. Eu te digo assim, Fernanda, que a gente ouve muito falar do luto, né? E pra mim as coisas aconteceram de uma forma muito diferente. Porque quando eu ouvi que a minha filha tinha o autismo, pra mim, naquele momento, às vezes eu acho que as pessoas podem não entender quando eu falo isso, mas pra mim foi libertador. Porque diante da possibilidade da minha filha ter uma doença metabólica que oferecesse risco de morte para ela, ou o autismo, eu respirei aliviada e foi como se o médico tivesse me dito,
é só autismo. Então, naquele momento, eu me senti feliz. Por incrível que pareça, eu me senti feliz. Eu saí de lá bem, a gente saiu de lá tranquilo, pensando, pronto, agora a gente vai começar as intervenções, vai ficar tudo bem, né? Só que assim, para piorar a situação, né, para atrapalhar um pouquinho, 2 semanas depois estourou a pandemia. E aí atrapalhou tudo, né? Aí mesmo com o laudo em mãos, a gente teve que aguardar, porque tudo parou, a gente não conseguiu dar sequência muito tempo com as intervenções, ficamos muito tempo parados, né? E eu comecei a estudar e ler sobre o autismo o máximo que eu podia, né? E eu não sabia muito bem como fazer, como não fazer as coisas, né? Como tentar fazer alguma coisa em casa que pudesse ajudar ela. Eu fiz um curso básico, não é nada profissional, não é nada, mas fiz um curso em aba para tentar me ajudar de alguma forma, ajudar ela em casa. E aí a gente iniciou, né, oficialmente os tratamentos. Eu entrei com o pedido de todas as terapias que ela precisava, porque daí a neurologista indicou para ela aba 5 vezes por semana, terapia ocupacional 2 vezes por semana, fonoaudióloga 2 vezes por semana. E aí a gente entrou com os pedidos para começar a fazer as intervenções, enfim. E aí depois que as coisas normalizaram, assim, que demorou um tempinho para a gente conseguir, a gente iniciou. Que aí foi ali por final de julho, eu acredito que foi em julho mais ou menos. A gente iniciou as terapias. Foi um tempo complicado porque a Sofia, ela estava num momento em que ela tinha muita resistência com pessoas estranhas. Ela não queria nem olhar para as pessoas. Ela se atirava para trás porque ela não queria. Ela se sentia muito incomodada com a presença de crianças. Eu tenho uma filhada, uma sobrinha que é filha da minha irmã, que ela não conseguia nem ouvir a voz da menina, não queria perto. Então era bem difícil, sabe? Então o início das intervenções foi bem complicado porque ela precisou construir um vínculo primeiro. A gente teve que fazer todo um trabalho para ela acostumar com o ambiente. A Sofia, a gente descobriu depois de um tempo que ela tinha uma aversão visual à sala, alguns objetos que tinham na sala. A gente entrava, por exemplo, na sala de terapia ocupacional e ela não conseguia, ela ficava desesperada, a terapeuta não conseguia trabalhar com ela. E aí, no dia que eu fui decidida a dizer para ela: olha, Bruna, eu acho que a gente não está conseguindo fazer funcionar, não está sendo proveitoso, não está sendo terapêutico para a Sofia. Eu acho que é melhor a gente tentar um outro profissional. E ela também, no mesmo dia, estava disposta a me propor isso. E naquele dia, quando nós entramos na sala, eu observei que de imediato a Sofia olhou para os 2 quadros que estavam na parede. 2 quadros coloridos. E aí eu disse para ela, Bruna, parece que ela olhou para os quadros e, será que não é os quadros? E a Bruna tirou os quadros da parede. Imediatamente, como se fosse uma mágica, ela começou a explorar a sala, os brinquedos e aceitou até que a Bruna tocasse nela. Então, assim, é uma coisa muito incrível, porque ela realmente tinha uma sensibilidade muito forte, visual, do toque, de tudo, né? Era uma sensibilidade muito exacerbada. E aí, aos poucos, com o tempo, Fernanda, a gente conseguiu construir esse vínculo com as profissionais. Hoje, graças a Deus, ela gosta das profissionais. A gente chega na clínica, ela já dá mãozinha, já vai entrando. Ela tinha uma sala que era da fono, que ela não conseguia fazer terapia lá por causa de um lustre, ela se sentia incomodada. E aí a gente trocava ela para uma sala que era da outra psicóloga, que era uma sala mais neutra, mais clara. E hoje ela consegue, inclusive, fazer a terapia com a fono naquela sala do lustre. Então, assim, foi uma construção bem devagarinho. É bem lento o processo. Ainda hoje é lento. Os ganhos são lentos. Mas hoje, Fernanda, hoje, assim, a maior evolução da Sofia é na parte social. É incrível como ela evoluiu na questão social. Hoje ela olha muito para as pessoas. Quando ela vê uma pessoa diferente hoje, claro, né? Óbvio, ela não deixou de ser autista. Então tem momentos que ela não quer. Mas quando ela quer, Fernanda, ela olha a pessoa assim, ó, dos pés à cabeça. É incrível, sabe? Então a parte social melhorou muito. Hoje ela ama estar perto de crianças. Ela adora. A minha filhada chega perto dela, ela fica toda feliz. Ela faz muito flapping porque ela fica muito feliz. Então, assim, a gente teve ganhos consideráveis. A questão da alimentação hoje ainda é muito difícil. Hoje a Sofia ela se alimenta por gastrostomia, porque como ela não teve uma evolução significativa na questão alimentar, para que ela tivesse uma qualidade de vida melhor,
os profissionais indicaram que ela usasse a gastrostomia, que é uma sondinha inserida na barriguinha. Ela parece um botãozinho, uma tampinha. Ela é direto no estômago. Então, aquela sonda que ela usava antigamente, às vezes saía e tinha que repassar, e era muito traumático. A Sofia chegou a desenvolver a síndrome do jaleco branco, que eles chamam, que é pânico de qualquer pessoa de branco, porque ela foi muito manipulada. Ela foi muito picada para fazer exame, mexeram muito com sonda, então ela desenvolveu essa síndrome. Tanto é que as profissionais que atendiam ela não podiam usar jaleco, porque ela ficava desesperada. E foi muito difícil. A gastrostomia trouxe uma qualidade de vida melhor para ela. E hoje, embora ainda seja muito difícil a questão alimentar, hoje ela come carne, sendo frango, come carne de porco, come a carne vermelha. Hoje ela come caldo de feijão e aceita o iogurte que é tipo danoninho, sabe? Só de algumas marcas, tem marcas que ela não aceita. Então são esses 3 alimentos que ela come. É bem restrito, e a água que ela bebe na mamadeira, né? É bem restrito, ainda é bem difícil, mas já é uma grande evolução para uma criança que não comia nada, nem leite. E o leite ela não aceita até hoje, né? Ao longo de todo esse tratamento, Fernanda, e acompanhamento com fono, uma coisa que eu identifiquei, eu levei isso para as psicólogas e hoje elas consideram que sim, é um fato no quadro da Sofia, é que toda essa questão alimentar da Sofia, que vem por conta do TEA, do autismo, ela não está relacionada exclusivamente só à sensibilidade sensorial. A Sofia, ela tem associado a sensibilidade, essa questão sensorial dela, que é muito afetada, ela tem também uma rigidez comportamental. Ela não... Porque assim, eu não sei se todas as mães, agora eu explicando, vão entender. Mas o comer, provavelmente as mães sabem, que elas estudam isso, as mães de autistas, né? Mas o comer a gente aprende, né, Fernanda? A criança, ela não nasce sabendo comer. Ela sente o desconforto da fome, ela chora por causa daquele desconforto, a mãe alimenta, e aí ela começa a associar. Eu sinto esse desconforto, a minha mãe me dá aquele leite e passa aquele desconforto. Então ela aprende a comer. A Sofia, como ela já apresentou essa recusa muito precoce, e como ela era alimentada com horários com a sonda, ela tem muita dificuldade de perceber o registro de fome. Ela não entende muito bem ainda esse registro de fome, porque hoje ainda ela tem os horários de passar a sonda. Porque precisa, né? Ela precisa ter esse aporte nutricional. Então, são vários complicadores, né? É a questão do aprender a comer, que ela não foi eficiente esse aprendizado dela de alimentação. Por conta disso, ela também tem, ela acabou não tendo, a musculatura orofacial dela não é, como é que eu vou te dizer, bem desenvolvida como deveria ser. A Sofia, ela não consegue pegar um pedaço de carne, por exemplo, e arrancar um pedaço. Ela não consegue. Ela só chupa, ela só lambe a carne. Ela não consegue. Ela tira os pedacinhos com a mão, porque ela não conseguiu aprender isso, ela não desenvolveu isso. E também ela tem essa questão da rigidez comportamental. Ela simplesmente, como ela tem essa dificuldade, eu acredito que também seja isso, como ela tem essa dificuldade de entender o registro de fome, para ela tá bom, ela não quer experimentar os alimentos. Ela tem essa dificuldade, ela tem a sensibilidade visual, ela tem a sensibilidade gustativa, que, por exemplo, ela estava aceitando super bem a carne moída, o guisadinho, né, que a gente chama aqui no sul. E essa semana passada agora, eu fui dar guisado para ela, a carninha moída, ela estava super sensível. Ela se agoniava com os pedacinhos de carne e jogava tudo para fora. Então, é uma sensibilidade aguçada, é uma rigidez comportamental, é essa dificuldade do registro de fome, tudo isso acaba complicando muito mais. E essa questão da rigidez comportamental, isso é muito fácil da gente identificar, por exemplo, na questão do beber a água dela. A Sofia, ela não aceita de maneira nenhuma beber água em outro recipiente que não seja a mesma mamadeira que ela tem. A mamadeira tá velha, tá quebrada, com a tampa meio quebrada, o bico tá rachado, nós já tentamos trocar por um bico igualzinho sem ela ver. A gente trocou só o bico. Ela pegou na mão, ela olhou e ela tacou longe a mamadeira. Ela sabe direitinho e ela não aceita. Se não for naquela mamadeira, ela não toma água. Então, é muito claro que ela tem essa dificuldade de aceitar.
Às vezes tem dias, Fernanda, que eu vou dar a carninha para ela, o caldinho de feijão, e que eu tenho que dar uma forçadinha de botar na boca dela a carne para ela sentir que é carne, porque ela não tá querendo, ela não quer. Aí ela sente a carne dela, aceita. Então, assim, é bem difícil. É um desafio muito grande. Para mim, enquanto mãe, foi uma pressão psicológica muito grande. Porque qual é o natural, né, da vida? A mãe alimentar o filho, né? Imagina, eu não pude fazer isso, porque a minha filha, com um mês, começou a rejeitar o leite. Então, foi muito sofrido. Ainda é. Não é fácil. É muito difícil. De todas as questões que a gente enfrenta, de todas as dificuldades, todos os desafios, eu posso te dizer que a questão alimentar da Sofia, para mim, é o pior. Com certeza. Porque hoje não, graças a Deus, hoje eu tô lidando melhor. Hoje eu já consigo lidar melhor com isso. Hoje, quando ela não aceita nem experimentar um alimento novo, eu deixo, eu tento outra hora, sabe? Eu tento lidar da melhor forma possível. Mas já houve épocas, Fernando, de eu não querer nem sentar para alimentar minha filha. De me dar um desespero, porque eu sentava na frente dela e eu sabia que ela ia recusar. Então é muito difícil lidar com essa recusa tão forte, tão grave alimentar. Bem difícil. E hoje a gente está num momento em que a gente está com a bandeira preta aqui, né? As terapias, elas continuam, algumas online, outras ainda presencial, com todos os cuidados, né? Nessa última semana, a Sofia apresentou uns sintomas gripais, e aí eu decidi não ficar um tempo com ela reclusa. Graças a Deus não era nada grave, já tá super bem, já tratou, ela tava com a garganta irritada. Só que qualquer coisa que fuja do normal, regride, né? Então essa última semana foi bem difícil, ela não comeu. No início do ano, ela teve uma gengivoestomatite herpética. Por conta, o que o médico me explicou? Como ela não é uma criança que se alimenta normalmente, como outra, ela fica muito mais com a boca fechada. Por conta disso, ela desenvolve uma acidez na boca muito maior. E aí ela desenvolveu ela teve uma gengivoestomatite herpética. A gengiva dela inchou, sangrava. Ela ficou 15 dias. O normal é 5, dela ficou 15, porque foi bem grave. Então, assim, tudo isso aí acaba afetando, né? E aí é um trabalho bem de muito, muito, muito de formiguinha. Muito complicado, muito difícil. Mas, Fernanda, assim, ó, uma coisa que eu queria também comentar, que eu acho que é importante para as mães que nos assistirem, porque eu sei que o teu trabalho é muito voltado para a questão da aceitação, né? Do De aceitar o descobrir, diagnóstico do estar para atento, poder tratar de exato. forma precoce, né? Isso é muito importante. E assim, eu, Fernanda, lá no início, quando nós descobrimos, eu aceitei muito bem, porque óbvio, né, que diante de uma doença que oferecesse risco de morte, óbvio que o autismo era uma opção muito mais interessante, né, Uhum. muito mais aceitável. E eu achei que eu tinha aceitado muito bem, Fernanda. Eu achei assim, nossa, tirei de letra, né? Eu me lembro que teve uma vez que uma tia minha me ligou para conversar comigo e eu tava super animada, falando para ela, não, minha filha é maravilhosa, minha filha tem saúde, vai dar tudo certo, né? E eu me lembro que quando a gente terminou a ligação, eu pensei assim, meu Deus, mas parece que eu tô feliz com a situação. Eu mesma achava estranho, sabe, o meu comportamento. Mas enfim, ok. Imediatamente após eu receber o diagnóstico, eu decidi criar minha página, porque eu sentia a necessidade de falar sobre o que estava acontecendo, de colocar os meus sentimentos para fora, e a minha página foi como se fosse um diário aberto, né, onde eu comecei a relatar e falar dos meus sentimentos enquanto a situação, em relação à situação. Só que aconteceu o seguinte, Fernanda, o tempo foi passando e mais pro final do ano passado, eu comecei assim me sentir sem nenhuma explicação, sem nenhum motivo aparente. Eu comecei a me sentir muito entristecida, muito para baixo, desmotivada, sem ter um motivo aparente ou consciente, ou alguma coisa que me viesse à cabeça. E aí um dia eu pensei assim, por que eu tô me sentindo assim? Por que eu tô sentindo isso se eu aceitei tão bem, né? Só que assim, Fernanda, depois que aconteceu isso, que eu descobri o diagnóstico, que nós recebemos o diagnóstico, é um momento de muita reflexão pra gente enquanto pais, porque é uma nova realidade. É como se a nossa vida virasse de cabeça para baixo, né? Ninguém planeja ter um filho especial, né? Eu levei 15 anos, Fernanda, para ter o meu segundo filho. Foi planejada, a Sofia foi muito sonhada, foi muito planejada. A gente esperou o melhor momento. E o meu sonho era ter minha menina, porque eu já tinha um menino.
Então, imagina, para mim foi um momento de muita reflexão. Embora eu tivesse aceitado bem, eu comecei um movimento de autoconhecimento. Eu comecei a tentar buscar dentro de mim respostas e ressignificar essa situação. Só que nesse momento que eu comecei a me sentir entristecida, que eu me peguei me sentindo assim para baixo, eu pensei, ué, o que está acontecendo? E aí, Fernanda, foi quando eu percebi que era o meu luto chegando. Meu luto estava chegando. Foi próximo ao final do ano passado. Não foi de uma forma consciente, mas lá no meu inconsciente, todos aqueles medos referentes ao autismo, a insegurança quanto ao futuro, a toda aquela sensação de se sentir perdida porque a vida ia mudar, tudo aquilo estava guardado lá no meu inconsciente. Então, eu senti que eu estava vivendo o meu luto. E aí foi um momento onde eu chorei muito, onde eu fiquei mais quietinha no meu canto, sabe? Onde eu coloquei tudo pra fora, onde eu me apoiei na minha fé. Porque eu percebi, foi como se tivesse me caído a ficha, sabe? Pronto, agora eu entendi. Eu tenho uma criança autista, eu tive que fazer uma escolha. Quando eu decidi ter a Sofia, eu abandonei o meu trabalho. Eu sempre trabalhei, sempre fui uma mulher produtiva. E quando eu decidi ter a Sofia, eu já estava mais velha, o meu filho já estava maior, e eu decidi que seria diferente do primeiro filho, onde eu sempre trabalhei. Então eu me especializei, eu fui fazer cursos, e eu decidi trabalhar na área da beleza. Eu trabalhava com maquiagem, com sobrancelha, eu queria dar curso, ministrar curso de automaquiagem. E durante a gestação eu já comecei com esse trabalho. Só que diante de todo esse cenário e de toda essa demanda que a Sofia trazia, eu precisei escolher abandonar isso. Porque eu não estava nem conseguindo fazer bem o meu trabalho e nem dar a atenção que ela precisava. E aí, nesse momento que eu me vi, quando a ficha caiu, foi quando eu percebi que eu estava vivendo um dilema de quem sou eu sem os meus objetivos, quem sou eu sem os meus planos, os meus projetos. E aí foi bem difícil lidar com isso. E eu vou te dizer, Fernanda, que assim, ainda é difícil, não é fácil ainda. Mas eu sempre tive uma postura de escolher levantar minha cabeça, sabe, e olhar para frente. E procurar o melhor para minha filha. Sempre escolhi acreditar no potencial dela, investir nela e viver com ela um dia de cada vez. Porque eu entendi, Fernanda, que não adianta eu tentar saber o do futuro, porque se a vida é imprevisível, imagina no autismo. A gente não tem nenhum médico, por melhor que seja, pode ser o melhor especialista, nenhum médico nos dá nenhuma garantia de como será o desenvolvimento do nosso filho. Eles nos falam sobre prognóstico. Mãe, pai, se vocês fizerem isso, o desenvolvimento vai ser melhor, os ganhos vão ser mais rápidos, né? É verdade. Mas não existe nenhum médico que nos traga alguma garantia. Não existe essa garantia. Então eu entendi, Fernanda, que não adianta eu focar no futuro. Não adianta pensar no que vai ser, em como vai ser. E também não adianta eu ficar pensando na filha, em como a minha filha poderia estar. O que a minha filha poderia estar fazendo? Porque ela não é assim. Ela não vai ser a filha que eu idealizei. Então hoje eu procuro viver um dia de cada vez. É difícil, tem dias que eu ainda choro. Não adianta, eu acho que a gente não pode ser hipócrita e querer romantizar o autismo. É verdade. Até, inclusive, eu sou uma pessoa que, se você for ver na minha página, eu sou uma pessoa que eu tenho uma opinião um pouquinho controversa em relação a esses nomes bonitinhos que se dão ao autismo, porque, na minha opinião, eu não tenho nada contra, eu respeito as pessoas, eu acho que cada um tem que lidar lidar da forma que for melhor para si. Mas eu sou um pouquinho contra, Fernanda, porque eu acho que a gente não vive numa sociedade autista. Nós temos os autistas, mas a gente não vive, a nossa sociedade não é autista. E para essa sociedade que não conhece o autismo, que está de fora desse círculo do autismo, se a gente começa a dar muitos nomes bonitinhos, isso distorce um pouco a complexidade do transtorno. Entende? Total. Porque daí as pessoas dizem, mas tu é uma mãe especial, tu foi escolhida. E aí, qual na é verdade, o dom dela? Sabe? Então, aí eu pergunto, o que que tem? Eu não tô falando mal da minha filha, meu Deus, não tem como. Minha filha é especial, ela é maravilhosa, ela é especial. Mas o que que tem? O que que eu posso dizer que tem de bom no autismo? Eu posso olhar para o lado positivo, né? De transformar os desafios em algo que vai me transformar em uma pessoa melhor. Mas eu não posso dizer que o autismo é bom.
A minha filha tem um transtorno do sono, ela precisa de 2 medicações para dormir, né? E ainda assim, com essas medicações, às vezes o sono dela oscila muito. Tem dias que ela acorda às 3h30 da manhã, às 4h30 da manhã, né? Ela tem uma rigidez comportamental que ela não consegue entender que ela tomou a mamadeira, ela pode largar a mamadeira, ela tira longe, sabe? Então, como eu posso dizer que o autismo é algo bom? Pra mim, isso não, sabe? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho essa opinião, sabe? Eu sou meio. Eu não acho muito bacana. Eu não gosto de usar. Porque eu acho que a gente tem que apresentar o autismo com Como a ele é. complexidade que ele tem para a sociedade, sabe? Porque senão as pessoas ficam dizendo, ah, mas como eu já ouvi de pessoas e não foram pessoas maldosas. Não é por mal que as pessoas fazem, mas é justamente por desconhecerem, por não saberem como lidar. Aí o que as pessoas fazem? Na tentativa de te encorajar, o que elas fazem? Ou elas romantizam, ou elas menosprezam as dificuldades do autismo. Entende? Então eu prefiro tratar como ele realmente é, sabe? Eu não gosto desses rótulos muito bonitinhos, porque eu acho que acaba camuflando a complexidade. Não acho bacana. E é isso, Fernanda, sabe? Eu tento viver um dia de cada vez. Tem dias que são mais difíceis, tem dias que são mais fáceis. E agora eu sempre procuro encorajar as mães, né, a aceitarem o quanto antes. Porque dói. Mas não aceitar não vai mudar nada. Não vai melhorar o diagnóstico da criança. Não vai fazer a criança, num passe de mágica, começar a atingir os marcos de desenvolvimento, né? Ou adquirir os comportamentos que são os comportamentos adequados. Não vai. Então, por mais que doa, eu acredito que encarar o autismo de frente, sabe, é a melhor opção. Com certeza. Mais rápido a gente vai aprender a lidar, mais rápido a gente vai conseguir. Porque eu sei que existem fases do luto. A gente tem fases. Você fez um vídeo muito interessante, eu vi o Sim. vídeo, adorei. Inclusive, eu tento Adorei. tirar Que essa questão do romantizar. Lá eu tento falar realmente o luto que a Exatamente. gente vive de fato, e não o luto que tentam vender, né, e Exatamente. transparecer. Exatamente. E eu acredito que se a gente encarar dessa forma, Fernanda, a gente vai passar essas fases um pouquinho mais rápido, sabe? Porque também a gente tem que considerar, Fernanda, que nem todo mundo tem uma rede de apoio, tem uma família do lado. Tem muitas mães que são abandonadas, tem muitas crianças que são rejeitadas. Então é muito difícil, envolve muitas questões emocionais, envolve recurso financeiro, porque para tratar o autismo, a gente sabe que tem um custo caríssimo. E infelizmente o SUS, hoje, ele não consegue oferecer os melhores tratamentos, os melhores profissionais. A gente sabe disso. Então é muito desafiador lidar com isso. Inclusive, até há pouco tempo, acho que não faz nem 15 dias, eu criei um grupo no WhatsApp, que é um grupo com a intenção de ser um grupo de apoio para mães. É um grupo bem organizado, é um grupo que tem regras claras para a gente não ficar atulhando lá o WhatsApp de coisas que nos distraem, porque eu acredito que a gente já tem distração demais e a gente precisa focar nos nossos filhos, né? Então, eu criei esse grupo para dar um ombro amigo, sabe, para mulheres que queiram dividir suas jornadas, que queiram ouvir uma palavra, às vezes, de fé também, que a gente precisa, né? E é isso. A gente segue aí na batalha, na luta, para tentar oferecer o melhor para ela. E acredito muito no potencial da minha filha. Tenho muita fé de que ela vai evoluir, mas independente de quais sejam os ganhos. Ela é o amor da minha vida, é a razão do meu viver hoje. E eu não. Embora eu tenha os meus momentos difíceis, nossa, ela é uma criança que é uma luz dentro da nossa casa, sabe? Então eu não tenho. Eu só tenho a agradecer a Deus por me dar força. Esses dias até, inclusive, uma mãe falou pra mim, eu fiz um post no Instagram, onde eu falei sobre essa romantização, esses nomes bonitinhos, né? E eu me posicionei falando qual era a minha visão sobre isso. E uma mãe se sentiu ofendida, né? E eu entendo ela lida de outra forma, acho que cada um lida de uma maneira. E aí eu expliquei pra ela, né? Eu disse assim que eu, embora eu ame minha filha do jeitinho que ela é, com todos os comportamentos que ela tem, mas se eu pudesse, eu queria tirar o autismo dela. Porque a gente sabe que mesmo nos casos mais leves, Fernanda, eles sofrem muito. A gente sabe que tem autistas leves que têm altas habilidades, que são crianças até que muitas vezes são consideradas pelos leigos como superdotados. E essas crianças, elas não deixam de ter as estereotipias, os comportamentos inadequados. E aí na adolescência, muitas vezes eles desenvolvem depressão por conta disso, porque se sentem inadequados. Então eu penso, como que eu vou dizer
que eu não queria que a minha filha não tivesse autismo. Eu não posso ser hipócrita, não posso mentir. Eu queria sim que ela não tivesse, mas ela tem. Então a gente tem que encarar e tentar levar da melhor forma possível, né? Pro bem dela, principalmente. Não É é? E é verdade. isso. Vanessa, Acho que eu falei bem rápido aí. não, tranquilo. E assim, você não sabe como eu fiquei feliz desse bate-papo, porque assim, eu penso muito parecido em vários pontos com o que você pensa também, entendeu? E assim, e inclusive o principal objetivo da criação desse Instagram, desse perfil, foi mostrar o autismo real, porque assim, a gente vê muitos perfis profissionais, profissionais que tentam vender o autismo na teoria deles, né? Assim, nada contra, profissionais estão aí para ajudar nossos filhos, mas Sim, o autismo real, o que a gente vive, eu costumo dizer que cada mãe vive o seu autismo, porque é muito particular, é muito singular. Eu também não sou da linha de pensamento de romantizar, eu acho que naquele vídeo do Ressignificando o Luto no Autismo, eu tento falar um pouco disso também, porque eu acho que a gente tem que ser clara nessas questões, ser realista mesmo. E eu até costumo dizer assim, que eu particularmente, enquanto mãe, a minha realidade, eu odeio o autismo, mas eu amo meu filho. eu também. Então, eu tenho que aprender a me aliar com o inimigo e aprender a conviver com ele. Mas se eu pudesse tirar do meu filho, é claro que eu tiraria. Eu acho que nenhuma pessoa, falando dentro da razão, ela quer ver no filho, que é aquele ser que você mais ama, alguma coisa que limite, que debilite, que faça com que ele não consiga ali viver o seu melhor. Então, assim, eu fico muito feliz de encontrar outra mãe também com essa linha de pensamento. Eu acho que a gente precisa tirar essa romantização do autismo. É muito vendida, às vezes assim, eu encontro pessoas que estão na suspeita, que estão desconfiando, e já diz, mas ele vai ter uma grande habilidade. Isso, na verdade, é um pouco de mentira do que é vendido na mídia, nos É, perfis. Nem todo autista vai ter sua habilidade, a realidade por trás é outra. E eu acho que é esse tipo de conscientização que a gente tem que mostrar. O quadro Papo Azul, ele veio para mostrar o autismo real. Toda quarta, todo sábado vai ter pai ou mãe contando a realidade, porque o autismo, seja naquelas semanas de conscientização, o que é muito bom, está dando visibilidade, mas ele ainda é vendido dentro dessa questão do romantizar, como se fosse tudo muito bacana, são anjos azuis, você foi escolhida, e a realidade do dia a dia não é bem essa, né? A gente vê nossos filhos aí se exatamente. limitando, com dificuldade, e vários fantasmas nos perseguem, né? Com toda essa limitação, como é que vai ser quando crescer, quando eu não estiver aqui? Então, assim, é uma bola de neve. A gente precisa trazer, de fato, a realidade do que é o autismo da vida real. E você falando da É seletividade, verdade. eu anotei uns pontos aqui, eu vou tentar ser breve, mas você fala na questão da seletividade da sua filha, eu achava, agora aqui vem uma experiência pessoal, eu achava, e até por várias vezes, quando se falava em seletividade alimentar, eu costumava dizer que o meu filho, ele tinha seletividade alimentar severa. Mas eu não tinha ideia do que era seletividade alimentar severa, Vanessa. É, Porque, olha, o meu é. filho, ele até os 4 anos de idade, ele se alimentou exclusivamente de leite. Ele não aceitava água, ele não comia nada. Dos 4 aos 6, a gente conseguiu introduzir alimentos que eu costumava dizer que eu contava na ponta dos dedos. Era o danoninho, era o biscoito maisena. Eram 5 alimentos no máximo. E só Aham. há um ano e meio para cá foi que ele começou de fato com todo um processo de terapia alimentar. Todos os dias ele não almoçava mais em casa, ele almoçava com terapeuta alimentar. Foi que ele veio de fato trazer ganhos. E eu olhava para trás e eu achava que era severo, mas ele comia leite, ele tomava o leite dele. Então, assim, ver a história, o relato da sua filha, nossa, eu não sei nem o que Eu te dizer. falei que era surpreendente. Eu te falei que era E assim, surpreendente. Porque com certeza. com um mês começar a recusar. E a gente percebeu, Sabe? talvez sirva até de estímulo para você, a gente percebeu que quase que a totalidade tem acessibilidade, óbvio, mas assim, muito da seletividade alimentar do meu filho eram questões comportamentais, da rigidez, de não querer provar, e foi difícil a gente conseguir superar isso. Hoje, olhando hoje, Vanessa, sirva aí de incentivo para você, porque eu tenho certeza que a Sofia vai chegar nisso. Hoje eu posso abrir a boca, levantar as mãos e dar graças a Deus, porque o meu filho hoje, ele não tem mais seletividade. O que a família come, Ah, ele come junto, assim, tem um ano que eu consigo ter. que idade ele tá, Ele Fernanda? está com oito e Que meio, idade ele tá? 8 anos e meio. Tem um ano e Ai, meio que ele vem tendo essas conquistas. E assim, nessa pandemia, por ai, coisa coincidência, maravilhosa.
por coincidência, nessa Ah, pandemia, ele muito tempo em casa, então assim, a gente passou a comer muito mais, né? Então sim. ele passou a ter também contato com muito mais alimento, e nessa pandemia ele passou a comer que a cada refeição hoje que eu dou, como hoje eu dei a janta dele, assim, eu não consigo não dar a refeição e não estar agradecendo a Deus, entendeu? Porque assim, eu não consigo acreditar que ele está comendo a mesma coisa que a gente, que eu sou capaz de fazer uma viagem sem levar uma mala exclusiva de comida, que eram as únicas coisas que ele comia, Ah, e dele poder comer tudo com a gente. Então, assim, sirva de estímulo para você, porque se tem muito da questão comportamental, eu tenho certeza que a Sofia vai superar. É um processo lento, mas, assim, você já está intervindo de muito cedo, e é uma conquista que é certa na vida da Sofia. E, assim, eu tinha anotado aqui umas questões para não deixar de te perguntar, Vanessa, mas eu acho que você meio que já respondeu um pouco, né? Porque você disse que teve muita sorte de desde o começo ter encontrado profissionais. Eu ia perguntar justamente isso, se você teve essa sim. dificuldade. Mas eu acho que então você não passou muito por isso, né? Não, não, graças a Deus eu consegui profissionais muito bons, assim, eu sou muito agradecida a Deus por isso, porque são profissionais dedicados, empenhados, sabe? Até agora, até hoje ela tá com outra equipe, né? Porque depois com o diagnóstico, por questões geográficas e para nossa qualidade de vida, a gente optou por ter um tratamento mais próximo, porque a Sofia, nós somos de Sapucaia, que é uma cidade a 34, 35 quilômetros de Porto Alegre, e ela tratava em Porto Alegre. Então era muito complicado, assim, era desgastante ir sempre para Porto Alegre. Então nós optamos por. Hoje ela ainda se trata na cidade vizinha, mas é mais próximo. Mas essa nova equipe é maravilhosa. Nossa, assim, ó, eu só tenho a agradecer. São profissionais muito dedicadas, muito calmas, muito pacientes. Hoje ela tem um vínculo excelente com as meninas. É muito bom, E, muito bom. e outra pergunta que eu tinha anotado aqui, mas você acha que você também já respondeu, só reforçando. Você terminou que sempre teve muito esse apoio, né? Da família, da ajuda, porque eu acho que foi um processo que esse diagnóstico ele foi sendo construído, né? Desde muito novinho, então meio que preparou todo mundo. Foi. Sabe, Fernanda, que às vezes eu penso assim, é engraçado, sabe? Aí eu vou falar um pouco. Mas é incrível como Deus é maravilhoso. Não tô falando de religião, mas como Deus sabe de todas as coisas, sabe? Parece que ele cuidou de todas as coisas, porque a minha mãe, ela mora numa cidade que também em média 30 quilômetros daqui, que é Gravataí. E de uma forma muito assim, a gente nunca imaginou, aconteceu uma situação que eles decidiram comprar um apartamento que ia ser feito ainda, enfim, e eles acabaram antes de eu engravidar vindo morar nos fundos da minha casa temporariamente, até que esse apartamento ficasse pronto. Então, quando a Sofia nasceu, eles estavam morando aqui comigo. E eu tive muito apoio, um apoio próximo. Mesmo que eles estivessem lá, eu teria esse apoio emocional deles. Mas o fato deles estarem aqui comigo me amparou muito mais. Porque esse período inicial desse sofrimento, com essa recusa alimentar, foi muito difícil. E eles estando aqui perto de mim, me deram um suporte emocional muito maior. E aí o meu marido também, sempre foi uma pessoa que sempre esteve do meu lado. No início ele teve muita dificuldade, ele não acreditava ser o autismo. E aí eu me lembro que quando a médica levantou essa suspeita, me gerou um conflito muito grande, porque eu pensei assim, meu Deus, como que vai ser se ela tem o autismo e ele não aceita, né? Mas também foi só a questão de ele perceber que realmente era aquilo, ele já aceitou muito melhor do que eu até. E uma coisa eu sou muito grata, Fernanda, eu sempre digo isso, sabe? Graças a Deus, porque eu vejo muitas mães comentando que não têm apoio de familiares, que às vezes sofrem discriminação dentro da própria família, ou são julgadas pela própria família. Como, por exemplo, ai, tu que não faz a comida, tu que não dá comida, né? E eu, Fernanda, graças a Deus, tanto da parte do meu esposo, como da parte da minha família, a minha família toda, assim, ó, são excepcionais, sabe? Desde, assim, a não me julgar, a me compreender, me dar apoio emocional, até o respeitar o espaço da Sofia. Porque hoje ela aceita melhor as pessoas, mas teve uma época que ela não aceitava que chegasse perto. E as pessoas chegavam e davam o espaço dela, davam o tempo dela, sabe? Então, assim, eu sou muito grata a Deus, porque tudo aconteceu de uma forma para que eu tivesse esse apoio emocional. Isso me ajudou muito. Porque se fosse diferente, provavelmente eu não teria tido a estrutura que eu tive. Não deixou de ser difícil, claro, mas com certeza teria sido muito pior. Nossa, que legal, Vanessa, que história. E que legal, assim, que toda essa equipe que você teve
e orientou, independente de qualquer coisa, essa intervenção precoce, né? Então, assim, você já está colhendo, mesmo Sim. muito nova, você já está colhendo aí resultados, ganhos, e a tendência daí para frente é, com a graça de Deus, muito mais resultados. Nenhum profissional, A gente acredita. Pode falar. nenhum profissional chegou para lhe dizer, não, é só o tempo dela, vamos deixar, né? Não, você teve uma equipe de profissional já muito Não. atento para As, isso. as, as profissionais lá do início, que eram excelentes e que achavam que a Sofia não estava no espectro, em nenhum momento elas descartaram. Elas só me diziam assim, Vanessa, eu acho que não é. Elas me diziam assim. Mas elas sempre também me respeitaram muito, sabe? O que eu trazia, consideravam. Elas sempre me diziam, Vanessa, quando uma mãe suspeita de alguma coisa, a gente tem que considerar. Eu nunca, graças a Deus, eu nunca peguei um médico que disse. Eu já vi muitos relatos, né, Fernanda? A gente ouve relatos de mães que dizem que os médicos só faltam chamar as mães de louca, né? Não, não é, né? E graças a Deus, Fernanda, eu nunca passei nem aqueles pediatras, os três primeiros que eu fui trocando, nenhum deles nunca me desconsiderou as informações que eu trouxe, que eu levei para eles, sabe? Então eu sou muito grata a isso. Mas também uma coisa muito importante, Fernanda, que eu acho muito importante, é a questão de estar atenta. Como eu te falei, eu sempre fui muito atenta. Para te ter noção, Fernanda, eu mencionei que a Sofia, com 5 meses, ela começou a ficar com o pescoço torto, né? Ela ficava com o pescoço torto. Pra te ter noção, nessa época ela não sustentava o pescoço direito. E uma vez em casa, a Sofia tinha 3 mesinhos e pouco, e ela tava deitadinha no carrinho, e eu notei que ela ficou com o pescoço só para um ladinho deitada e não virava mais o pescoço. Só que ela não levantava a cabecinha. E eu olhei para meu marido e disse assim, tem alguma coisa errada? Ela não tá virando o pescoço para outro lado. Daí ele disse, Vanessa, mas a guria nem levanta o pescoço. Só que eu já tava vendo que tinha alguma coisa errada. Então é muito, muito importante estar atenta. Tem que estar atenta, tem que dar, sabe? Tipo, ser mãe doida mesmo, sabe? Aquela que peca pelo excesso. Porque pecar pelo excesso, tu não vai perder nada. Se não for nada depois, não tem problema. Agora, se for, tu só vai ter a ganhar. Então tem que estar atenta a qualquer detalhe, a qualquer coisa de diferente. Claro que eu sei que tem casos de mães que são mães de primeira viagem. Eu Você tinha já tinha uma um referência. parâmetro, É. eu já tinha uma Eu referência, não porque eu já tinha, tinha um filho. eu não tinha. É mais difícil mesmo. Talvez se eu não tivesse o meu primeiro filho, quando o médico me disse, ai, Vanessa, de repente é dela mesma, vamos observar. Talvez eu tivesse ficado mais calma. Eu ouvia que tinham pessoas, Fernanda, que me diziam assim, Vanessa, tu te preocupa demais, criança quando tem fome chora. Mas, Fernanda, se eu esperasse a Sofia chorar para mamar, minha filha tinha morrido, porque ela não chorava. Até hoje, Fernanda. A Sofia não chora para pedir comida, ela não chora. Ela só sabe me pedir água. Ela vai na geladeira, eu sei que ela quer água. Mas fome, ela não manifesta. Então, tu imagina se eu tivesse dado ouvido para isso. Minha filha tinha morrido. Porque quando nós chegamos no hospital, ela já estava com uma desidratação de moderada a grave. Então, é muito sério. É muito sério. Às vezes, um detalhe pode causar um problema seríssimo. Né? Com Então, tem que estar certeza. atento. Tem que estar muito atento. Puxa, tem algumas pessoas perguntando sobre a questão dos sinais no início, mas como você falou de maneira tão minuciosa, eu vou só reforçar essas pessoas que essa live vai ficar gravada, porque eu acho que é mais interessante elas reverem, porque você Sim, detalhou muito minuciosamente, sim, se a gente for repetir vai ficar muito extenso, né? Mas a live vai estar sim, gravada, sim. então vão ter oportunidade aí de ver bem detalhado tudo que você passou pra gente, dessa história aí Ah, de total superação da Sofia. É impressionante. Pois, Vanessa, assim, tá. só gratidão em você ter aceitado participar desse Nossa, momento. Eu tenho certeza que. imagina, eu que agradeço. Agradeço porque é muito importante, né, Fernanda? Tem muitas mães. E assim, sabe, Fernanda, que durante muito tempo eu quis encontrar outras mães que tivessem passado com os seus filhos por uma seletividade tão grave. E eu não encontrava. Ano passado eu tive contato com duas mães de Santa Catarina, as duas, aonde os filhos apresentaram seletividade alimentar a partir de 1 mês e 2 meses de vida. Então, existem outros casos por aí que talvez, às vezes, sejam autismo e que estão sendo investigados com outras coisas, né? É Então, eu verdade. acho que é importante, sim, a gente compartilhar. Quem está assistindo a live, que de repente conhece algum caso, né? Que está passando por isso e Porque nem como eu suspeita do gostaria, autismo.
como eu gostaria, Fernanda, de ter tido a oportunidade, naquela época que eu estava passando por isso, de ter conversado com alguma mãe que me dissesse, Vanessa, eu passei por isso e era autismo. Eu gostaria de ter ouvido, porque daí eu saberia para onde correr. E porque também eu passei um período muito grande achando que a minha filha estava correndo risco de morte. Então é importante a gente divulgar, é importante a gente falar sobre. Nossa, pois, brigadão mesmo, Vanessa. Muita, Imagina! muitas conquistas, muitas vitórias aí para a Sofia, para a família toda. Obrigada, obrigada. Obrigadão. Pois tá, Vanessa. Tem algo mais aqui que gostaria de reforçar ou não? Não, acho que é isso, Fernanda. Acho que é isso. E só dizer para as mães que procurem uma coisa que eu acho importante também falar assim, sintam a sua dor, né? Porque eu tenho os meus dias difíceis. Hoje eu consigo lidar, como eu falei, mas eu tenho dias difíceis e eu acho que não adianta a gente querer, sabe, dizer que não. Eu acho que a gente tem que sentir, Nem porque tudo a são gente sentindo, a flores. gente deixa sair. A gente deixa sair, a gente, né? Eu acho que a gente funciona meio que como uma panela de pressão. Quando a gente guarda, 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 guarda demais, uma hora a gente estoura. E eu acho que as consequências podem ser piores, né? Então, que sintam suas dores, que procurem apoio. Se não tiver apoio na família, procure uma amiga, procure alguém que seja apoio, né? Não necessariamente precisa ser a família. Também acho que tem pessoas, tem mães que precisam, às vezes, de uma ajuda profissional, porque tem mães que entram no quadro de depressão, que não conseguem sair. Então, é isso, Fernanda, que as mães procurem também, é uma coisa que eu bato muito na tecla, cuidar de si, porque ninguém cuida do filho se não tá bem, né? Em primeiro lugar, a gente tem que estar Com bem, a certeza. gente tem que estar se sentindo bem, tem que estar equilibrado emocionalmente, psicologicamente, porque daí a gente consegue dar o nosso melhor para o nosso filho. É isso. Pois tá, Vanessa. Pois boa noite. E já reforçando aí Boa a quem noite, está nos Fernanda. assistindo, quarta-feira, um novo Papo Azul com alguma outra mãe ou pai para a gente ouvir aí mais uma grande história. Então tá, beijão. Tchau, Vanessa. Tudo de bom. Tchau. Boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo.